Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sheila, professora de arte, e hoje nós vamos falar sobre os elementos musicais. Algumas coisas importantes que vocês precisam conhecer da música, tá? Prestem atenção, ok? Então, principalmente, nós vamos aprender hoje o que é a música. Que definição nós podemos dar da música? A música é a arte de combinar sons e manifestar diversos afetos da nossa alma. Nós combinamos alguns sons e esses sons eles ficam muitas vezes harmonioso, né? Algo que eu possa ouvir combinado e assim eu vou sentir através desses sons um sentimento. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser alegria, tranquilidade. Então, a música ela nos transmite sentimentos. Como eu estou falando, às vezes quando nós ouvimos uma música, nós podemos sentir raiva, ou podemos ficar com medo, angustiados, tá? Então, a música ela exatamente traz essas coisas para cada um de nós, esses sentimentos. E agora nós vamos conhecer alguns elementos importantes da música. Por exemplo, o timbre. O timbre é uma propriedade da música que distingue a origem do som. De onde vem esse som? Que som é esse? Quando nós ligamos para alguém importante, quando essa pessoa atende o telefone, ela diz alô, né? Ou alguém que você conhece, você muitas vezes consegue identificar a voz só pelo alô da pessoa. Tá? Então, o timbre musical é exatamente isso. Você consegue identificar o instrumento ou o cantor pelo timbre. O timbre é como se fosse uma identidade musical. Cada instrumento tem o seu e cada pessoa tem o seu timbre diferente. Tá? Outra coisa importante que vocês devem conhecer propriedade da música é a intensidade. Quando eu uso a intensidade na música, eu quero muitas vezes colocar mais forte ou mais fraco, tá? Então o som ele sai mais forte ou sai mais fraco. Então, quando eu falo intensidade, é exatamente sobre isso, tá? Estamos falando de sons fortes e sons fracos, ok? Outra propriedade importante da música é a altura. E aqui, nessa propriedade, nós vamos entender quando a música é mais grave, está numa tonalidade mais grave ou está numa tonalidade mais aguda, tá? Lembrando que as músicas, sempre que as músicas estão bem embaixo na partitura, elas são mais graves. Eu daqui a pouco vou explicar isso para vocês. E quanto mais acima elas estão, mais agudas elas estão, tá? Elas são. Então, pela posição dessas notas no pentagrama, na pauta musical, que nós podemos definir se ela é aguda ou grave, tá? Então, por exemplo, e aí nós podemos pensar em algumas coisas do nosso dia a dia que são mais graves, que são mais agudos. Por exemplo, eu poderia fazer uma comparação de animais, né? Que animal poderia ter um som mais agudo? O passarinho, o pintinho. E o som mais grave? Temos vários animais com som mais grave. O porco, né? Qual mais? Eu tenho certeza que vocês conhecem. O leão tem um som grave. E outros animais que nós conhecemos têm os sons graves, tá? Então, pense um pouco. Quando vocês ouvirem o som, pensem sobre esse som. Por exemplo, aqui nós temos o apito de um trem. É grave. A sirene de uma ambulância é aguda, tá? Então, quando vocês ouvirem o som, tentem pensar um pouco, tentem decifrar se aquele som é forte ou fraco, se aquele som é grave ou é agudo, tá? Então, as notas musicais. Nós temos 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, 7 notas musicais. Vocês precisam aprender direitinho essas notas musicais. As notas musicais, nós temos, e elas são ascendente e descendente, tá? Então, como tá aqui na escadinha, eu sempre costumo dizer que é a escadinha de notas, tá? Então, começa aqui embaixo no Dó,
e aí vai subindo até o dó. E aí, novamente, eu posso fazer uma escala descendente, descendo, né? Subindo e descendo a escala, ok? Vamos falar sobre a pauta ou o pentagrama. O que é então a pauta? A pauta musical, já falei, né, em outras aulas para vocês sobre a pauta. É o conjunto de linhas e 4 espaços onde nós escrevemos as notas musicais. E ali, aqui, nós temos exatamente aquela escadazinha que eu mostrei lá pra vocês, de dó a dó e de dó a dó descendo, tá? Então, ascendente e descendente, descendo, subindo. Então, as notas, elas vão ser escritas na pauta ou pentagrama. A clave é um sinal colocado sempre no início do pentagrama para dar nome às notas. Se por acaso eu tiver aqui uma pauta, um pentagrama, como eu mostrei para vocês aqui, esse pentagrama. Se eu tiver o pentagrama sem a clave, isso aqui é a clave, tá? Sem a clave, eu não tenho nota. Não tem nota musical, tá? Elas só são notas depois que eu coloco a clave. Clave de sol e pode ter outras claves também, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer. Existem 3 claves diferentes na música. Existe a clave de sol, que é a mais bonita, né? Que eu acho, o desenho dela é muito bonito. Clave de Fá, que é escrito na 4ª linha. Geralmente os 2 pontinhos vão sempre estar aqui na 4ª linha. E a escrita na 3ª linha, que é a clave de Dó. A voltinha que ela dá aqui, nesse 3 ao contrário, é exatamente na 3ª linha. Tá? Então essas são as diferenças das claves. Aprenda o clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Os instrumentos musicais que tocam na clave de Fá e as vozes que cantam na clave de Fá. Nós temos esses instrumentos: saxofone, flauta, voz feminina, o oboé, o violino, o piano. Então esses são os instrumentos que escrevem na clave de Fá, quer dizer, na clave de Sol. E na clave de Fá nós temos o violoncelo, também o piano, porque a extensão do piano é muito grande, toca tanto clave de Sol como clave de Fá. Voz masculina, tá? Então lembre-se, clave de Sol, as mulheres, na partitura, estamos falando de partitura. Clave de Fá, os homens, tá? Contrabaixo, fagote, trombone, todos esses instrumentos tocam na clave de Fá. Então, eles não vão usar clave de Sol, clave de Fá, ok? Vamos falar sobre a duração, que é mais uma propriedade da música, do som, tá? Duração, ela é a propriedade do som que determina quando o som é longo, quer dizer, ele se estende, ou ele é curto, tá? Ou ele não é longo, ele é curto. Por exemplo, vamos pensar aqui, quando eu faço o som da bola quicando no chão, né? Esse é um som curto. Quando eu uso apito, né, para parar o jogo, é um som longo. Muitas vezes aquele som ele se prolonga, tá? E aí então, vamos conhecer as notas musicais que estão na linha. Lembrando que as notas musicais, elas são escritas no espaço e na linha. Então, o Mi, primeira linha, Sol, segunda linha, Si, terceira linha, Ré, quarta linha e Fá, quinta linha. Vamos conhecer as notas do espaço. Nós temos aqui, primeiro espaço, Fá, segundo espaço, Lá. Olha só, o desenho da bolinha da nota é exatamente no espaço, tá? Ele não está ultrapassando a linha, ele está exatamente no espaço. Quando eu desenho a bola na linha, eu faço exatamente em cima da linha. Então, atentem para isso. Então, Fá, Lá, segundo espaço, Dó, terceiro espaço e Mi no quarto espaço.
Vamos falar um pouco sobre ritmo, que é o nosso último elemento de hoje, tá? Então, ritmo é a duração dos sons e silêncios, bem como a marcação dos tempos fortes e fracos do compasso. Não é somente a bateria que faz o ritmo. Todos os instrumentos, inclusive a voz, geram sons e silêncios. Quando eu estou cantando, né, muitas vezes sem acompanhamento, que a gente chama a capela, sem acompanhamento instrumental, eu posso ter um momento de silêncio na música. Então, os sons, quer dizer, o ritmo, ele é composto exatamente por sons e silêncios. Sons são as notas musicais e o silêncio são as pausas, tá? Que mais futuramente nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Então, com o ritmo podemos classificar os estilos musicais. Por quê? Muitas vezes a música ela é mais acelerada, ela é mais lenta, e assim a gente pode classificar esses estilos. Por exemplo, o samba, o jazz, o forró, tá? Forró que é uma música mais animada, então através do ritmo, cada estilo musical tem o seu ritmo, tem a sua maneira, tá? Maneira escrita musical também, muda muito. E aí depois a gente vai conhecer as figuras musicais para que vocês aprendam muito mais sobre o ritmo, tá, gente? Então vamos na nossa atividade de hoje, que eu vou passar para vocês aí no grupo, tá? Para que vocês façam atividade de música, que vocês aprendam muito mais, tá? E até a próxima semana.